fazer para roncar menos? Com certeza você já dormiu ao lado de alguém que ronca ou já foi alvo de piadas por roncar. Por mais que o ronco seja o maior incômodo para algumas pessoas, a síndrome de apneia obstrutiva do sono é o problema que devemos dar relevância. O ronco é a vibração dos tecidos da garganta quando o ar passa. E embora ocorram muitas piadas em relação ao ronco, é importante termos a consciência de que o ronco pode ser algo grave, como a apneia do sono, apneia noturna ou síndrome de apneia obstrutiva do sono. Síndrome de apneia obstrutiva do sono é uma doença crônica, definida pela obstrução parcial ou total das vias, fazendo com que a pessoa que ronca tenha paradas repetidas e temporárias da respiração, impedindo que o ar chegue até o pulmão, pois a respiração cessa quando ocorre o colapso das vias aéreas. A apneia obstrutiva do sono é 2 vezes mais comum no sexo masculino. Homens e mulheres com obesidade central ou com excesso de gordura na região da barriga estão mais propensos a ter. Além dos hormônios estrogênios e androgênios serem também um indício da causa, também é comum adquirir a apneia obstrutiva do sono após os 35 anos, podendo ser hereditário ou não. Quem possui diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, arritmia cardíaca ou que já sofreu infarto tem tendência para a apneia. A circunferência do pescoço maior que 40 cm, o uso de drogas como relaxantes, álcool e sedativos, o tabagismo ativo ou passivo são fatores que aumentam a complacência das vias aéreas superiores, causando a apneia obstrutiva do sono. Geralmente, quem ronca ou tem apneia obstrutiva do sono acorda após uma noite inteira na cama ou se sente cansado. Acorda com dor de cabeça, tem sonolência e irritabilidade, adormece ou tem falta de concentração durante o dia. Acorda com uma sensação de falta de ar, tem fadiga e falta de vontade quanto à atividade sexual. Todos esses sintomas são os mais comuns para quem ronca durante a noite, mas aos que sofrem de apneia obstrutiva do sono, não tem só esses sintomas, mas vários outros. Nem todo mundo que ronca tem apneia do sono, mas para descobrir a causa do ronco é preciso fazer a polissonografia, exame que determinará a hipótese clínica da apneia obstrutiva do sono, afirmando se tem ou não a doença. A síndrome de apneia obstrutiva do sono não mata, mas afeta vários órgãos do nosso corpo. Um exemplo é o coração, que desenvolve arritmias, hipertensão, infarto e derrame cerebral. Logo evolui outras doenças podendo chegar ao óbito. O que fazer para roncar menos? Em casos que não são graves, existem alguns métodos para diminuir o ronco. Dormir de lado é uma delas. Recomenda-se também exercícios de fisioterapia para o fortalecimento da musculatura da garganta. Evitar ingerir álcool, bebida com cafeína, alimentos pesados, principalmente antes de dormir. Manter o peso ideal, praticar exercícios físicos e não fumar são itens fundamentais para diminuir o ronco durante a noite e evitar chateações. Alguns casos já são mais graves e para as crises de ronco, a indicação para diminuir é o CPAP ou BiPAP nasal, pois diminuem o risco de problemas cardiovasculares. Também é indicado um retrator de língua, que é uma prótese intraoral móvel para ajudar a manter a boca fechada e a projetar a língua um pouco para frente, o que aumenta a abertura para a passagem do ar. Outros problemas com o ronco só são resolvidos por meio do tratamento cirúrgico. A síndrome de apneia obstrutiva do sono é uma doença, ou seja, um problema médico grave. Para quem ronca e sente que isso contribui para certos transtornos, incomoda e altera a vida pessoal, é de deveras importância procurar um médico especializado nessa área, identificar o problema e iniciar o tratamento adequado.
O tratamento sendo iniciado evitará futuras doenças. A respiração adquirirá um ritmo proporcionando um sono tranquilo, pois os roncos serão cessados, melhorando a vida de quem ronca e com certeza a vida de quem dorme ao seu lado. Gostaria de saber mais sobre a síndrome da apneia obstrutiva do sono? Curta esse vídeo e inscreva-se em nosso canal.